Cultivar repolho é tão empolgante, então eu tenho 6 tipos diferentes que quero mostrar para você neste vídeo, de 4 datas de semeadura diferentes, diferentes espaçamentos, alguns estão prontos agora, estamos em agosto, e alguns não estarão prontos para colheita até março do próximo ano. Então você tem uma longa temporada de colheita potencial. Você precisa conhecer seus tipos. Então é aqui que escolher a variedade que você quer realmente vai te ajudar a saber o que esperar e quando provavelmente será a sua colheita, como espaçá-los, o que observar e como cuidar deles também quando estiverem crescendo. Eles realmente gostam do solo rico. Este é sem escavação, cobertura morta de composto por cima, cerca de 1 polegada de novo composto no último Natal e o solo aqui é bom, não preciso de fertilizantes. E cuidamos deles quanto a pragas com coberturas de malha por 6 semanas, geralmente, e após o transplante, quando são pequenos, contra insetos, pombos, coelhos, tudo isso. E eu não tenho pombos aqui até o inverno. No momento não preciso de cobertura para pombos, senão você precisaria de uma rede para pássaros. Mas o que fazemos contra as borboletas? Não tem muitas este ano, mas ainda estamos pulverizando. Fizemos hoje apenas a 2ª aplicação de Bacillus thuringiensis. É uma bactéria do solo, que torna as folhas indigestíveis apenas para as lagartas. Não afeta outros insetos ou mamíferos. Podemos comer as folhas imediatamente porque é uma bactéria do solo. Ser isolado pela massa de Lewis é como comer um pouco de terra, tem um efeito incrível. Coloque a cada 18 dias. Vamos dar uma olhada na cauda de uma sereia. Essa variedade é chamada de cauda de sereia. É um cruzamento entre Calibos, que é um repolho pontiagudo, muito vermelho-rosa brilhante, híbrido F1, e um repolho pontiagudo verde, sementes Ferocian dos Estados Unidos da América, e me deram um pacote das sementes na primavera. Eles parecem tão bonitos, cauda de sereia, pensei. Vou tentar. É de polinização aberta, pelo menos eu digo. E acho que é pelo seu comportamento. Devido à polinização aberta, as plantas amadurecem em momentos diferentes e são variáveis. Então alguns, olhe para este. Eu colhi isso ontem, na verdade, porque está ficando pronto. Você sabe que está pronto quando está apertado, pois se deixá-los assim por muito tempo, eles se dividem. Então é um repolho pontudo, de cor variável, alguns deles são rosa e alguns são bem verdes e são muito doces. Usamos em uma salada de repolho ontem, estava muito saboroso. E vamos olhar a seguir para um híbrido FUN e você verá a diferença na uniformidade. Esta variedade é chamada Stanton. É um híbrido F1, observe a uniformidade. Todas as plantas parecem iguais. É incrível. Não me importo com isso porque quero uma maturidade no inverno. Então esse era um tipo precoce de repolho. Este é um tipo de inverno, então é semeado no mesmo dia, semeado no 8 de maio, transplantado aqui no 7 de junho. Todos os repolhos neste canteiro tiveram as mesmas datas, mas ainda assim apresentaram uma variação incrível no crescimento e na data da colheita final. Então é aí que realmente ajuda saber a variedade e o que ela vai fazer. A ideia é que Stanton Film seja um pouco como a Tundra. Alguns de vocês podem conhecer essa. É uma versão mais antiga da mesma. Folhas levemente enrugadas, tipo Savoy, formam uma cabeça que é bastante grande, mas não apertada. Então ele resistirá a alguma geada. Ficaria feliz em colher esses em dezembro, pois os verdes estarão escassos e serão valiosos até lá. Esses lindos são um tipo vermelho para o inverno, Climaro, é um híbrido FUN novamente, e mais uma vez você pode ver essa uniformidade e vigor. Plantas realmente fortes. Eles foram semeados e plantados simultaneamente aos que vimos. E aqui também temos um tipo diferente de repolho vermelho, que é um polinizado aberto, granito. E esse foi semeado cerca de 1 semana depois, acho que amadurece mais em outubro do que em dezembro. Espero que estes resistam até o começo do inverno. É quando eles são tão valiosos, mas o granito ainda é bom no outono e você pode cortá-los como uma cabeça de bola forte e armazená-los porque eles são tão apertados. Você pode fazer isso se o repolho ficar realmente duro e firme.
Essa variedade de repolho, eu não sei o nome dela porque está escrito em alfabeto cirílico em um pacote de sementes que me foi enviado da Bulgária por um seguidor. Eu não consigo lembrar o nome dele, então você pode estar ouvindo se estiver. Muito obrigado. E eu não sabia a data de maturação ou qualquer coisa quando eu o semeei. Aqui está. Então esses foram semeados em abril, 26 de abril, transplantados aqui no dia 13 de maio, então isso é mais cedo, cerca de um mês antes dos outros, e está pronto. Vou colhê-lo, pois quando você vê um repolho assim, se deixar por muito tempo, ele simplesmente se divide. Então você também vai notar quando eu cortá-lo, mas está começando a apodrecer um pouco na parte inferior. Isso é outra coisa que eles fazem, especialmente no verão, quando as temperaturas estão altas. Então isso é repolho de verão. O repolho de inverno, especialmente o Savoy, tem um período de colheita mais longo, se desejar. Aqui vamos nós. Que repolho bonito, é realmente denso. Isso é cerca de 1 quilo, mais de 2 libras em peso. Realmente sólido. E é aí que está começando a danificar um pouco na parte inferior. Há uma lesma que é clássica. As pequenas cinzas, elas começam a se reunir também, pois são atraídas por folhas em decomposição, então quanto mais tempo você as deixa, mais lesmas você vai conseguir lá dentro. Você sabe que isso está claramente pronto para mim, está mostrando uma cor diferente. O branco e eu tinha uma lá há alguns dias que estava começando a se dividir. Então temos uma couve madura, uma verdadeira beleza. Búlgaras, eu não sei quais. Então essas couves estão no solo há exatamente 5 semanas desde que as transplantamos, e elas foram semeadas cerca de 4 semanas antes disso. E foram plantadas como plantas muito pequenas e tiveram essa cobertura o tempo todo. E mesmo com a cobertura você pode ver que há algumas folhas danificadas. As coberturas não cobrem tudo, provavelmente também, e eu poderia tirar a cobertura agora ou deixá-la. Na verdade não tenho muita certeza, talvez coloque de volta depois de filmarmos. Mas estou apenas mostrando que este é o tipo de estágio de maturidade em que as plantas são mais resistentes e podem sobreviver. Essas couves são uma variedade chamada Stonehead. Como é um fumo bem uniforme. Eu a cultivei no ano passado e ela forma uma cabeça de bola bem apertada. Isso é ótimo para armazenamento. Cortamos em dezembro e duraram até fevereiro. Algumas folhas externas apodrecem, mas é um ótimo repolho de inverno quando semeado nesta época. Você poderia semeá-lo mais cedo e tê-lo para o outono. Então, esses foram semeados 7 semanas depois do repolho búlgaro, no dia 7 de junho. Este é o limite para semear repolhos que amadurecem antes do inverno. Transplantados aqui no 4 de julho, que foi exatamente 5 semanas atrás, e eu os espacei um pouco mais próximos do que a maioria dos outros que vimos aqui. Tem de 18 a 20 polegadas, o que é aproximadamente 50 centímetros. E estes têm cerca de 45 centímetros, alguns um pouco mais próximos. Então estes são para a colheita em dezembro. Estes resistirão ao frio, como todas as couves na verdade, mas esta variedade é realmente boa para uma colheita no início do inverno, e eu também posso mostrar a você aqui, porque eu não fiz isso muito enquanto os outros nós fizemos a desfolha da planta mais abaixo. Estou retirando as folhas muito danificadas como esta. Não tenho certeza do que fez esses buracos, mas não acho que seja lagarta. E abaixo dessa temos uma folha inferior clássica que está ficando pálida, amarela. Novamente, bastante comida. Se você comparar com as folhas mais novas, pode ver a diferença. E não tão agradável. Então, na maioria das vezes, quando você desfolha, está tirando as que ultrapassaram sua utilidade, basicamente para a planta. Agora temos uma bela planta realizando fotossíntese de forma maravilhosa. Acredito que em cerca de 5 semanas ela dobrará de tamanho. Elas estão crescendo rapidamente, evoluíram de uma pequena planta modular para isso em apenas 5 semanas.
agora estamos indo ainda mais tarde em termos de maturidade. Esta é a couve de Savoy, que embora você possa cultivá-las no outono e início do inverno, eu valorizo-as pela colheita tardia, tão tarde quanto março, até mesmo início de abril, antes que finalmente comecem a florescer. Então, as Savoys têm essas folhas enrugadas que são super saborosas e crocantes. Eu gosto delas levemente cozidas no vapor, ou você pode comê-las cruas em uma salada. Por serem ligeiramente enrugadas, não são embaladas apertadas em uma cabeça ou coração e isso permite que o gelo se forme por dentro sem estourá-las. Então você tem um sabor super capacidade de longa duração. Esses eu só vou tirar, espero, como em fevereiro, março, abril para colher. É uma variedade chamada Wintessa. É um híbrido F1 branco F1. Bem, eu tentei muitos Savoys de polinização aberta, como Ormskirkleite, e eu tenho 1 ou 2 repolhos bons e muitos que não fazem muito, não há muita uniformidade. Muitos não pensam direito, é o que eu desejo. Não quero apenas um monte de folhas externas mais duras. E esses foram semeados no dia 23 de junho, transplantados aqui no dia 22 de julho. Eles estão no solo por apenas 18 dias, pouco mais de 2 semanas, e não choveu muito. Nós os regamos um pouco e você pode regar através dessas coberturas. Esse é um ponto útil sobre cobertura de malha versus fleece. Uso malha no verão, mantém a maioria dos insetos longe e dá alguma proteção contra o vento. Dá para ver o vento forte hoje. Essas plantas estão bem com o vento, mas um pouco de proteção ajuda no crescimento mais rápido e mantém os insetos longe. Provavelmente manterei essa cobertura de malha até o final de agosto. E você pode ver que é uma cama larga. Nós ajustamos os arcos para acomodar uma cobertura de 4 metros de largura. Geralmente uso coberturas com 2 metros de largura. Só vou mencionar que há uma cobertura bem a leste que acho que são lagartas. Provavelmente havia 1 ou 2 pequenas lagartas nas mudas que colocamos. Felizmente não se espalhou. Nós não pulverizamos essas ou qualquer coisa com o bacilo. Estou apenas de olho nelas. Precisa de capina. Não foi capinado nos últimos 18 dias desde que foram colocados no chão. A maioria das ervas daninhas vistas aqui são, na verdade, violetas que florescem durante o inverno. Não estou infeliz com isso, mas vou capinar a maioria. Então, o que você faz quando colheu seu repolho e só sobraram as folhas? Bem, como eu sugeri com a cauda da sereia, você poderia deixar o talo e um pouco de regeneração, né? Se você já viu isso, né? Especialmente se for verão, mas na maioria das vezes eu prefiro fazer isso, que é removê-los porque eles ocupam muito espaço. Se você tem uma segunda colheita, ela será pequena e neste caso, por exemplo, estamos até no início de agosto. Então, há muitas coisas que você ainda poderia semear e plantar. Isso poderia ser um espinafre, por exemplo, mas antes disso, precisamos tirar isso. Como você remove isso sem cavar? Não quero perturbar o solo. Mais do que preciso, né? Se você torcer... Ah, está quebrando. Ok, siga por aí. Estou torcendo muito forte, porque eu quero quebrar o... Uau, isso também não está funcionando. A essência é torcer. Eu não estou forçando, eu só preciso quebrar as raízes principais. Se eu puxar, seria mais fácil. Então, você poderia fazer isso, mas se você puxar, vai perturbar muito o solo. Então, eu não sei se você pode ouvir esse barulho de amassar. Isso são as raízes quebrando, há toneladas de raízes aí, essas plantas estão enraizando muito profundamente, sabe? Sem cavar, apenas porque há composto em cima. Elas não estão se limitando a isso, estão indo bem além. Vou puxar um pouco, né, para que você possa ver isso um pouco, né, sabe? Esse é o sistema básico de raízes, que provavelmente é 1/8 das raízes que estão lá. Então o resto delas estão lá, estão apodrecendo lentamente. Isso é alimento para os micróbios, matéria orgânica do solo. E você pode ver que temos controle sobre as ervas daninhas sem problemas aí. Então está pronto para semear, plantar neste ponto quando você talvez tenha colhido mais algumas. Para resumir, o repolho pode ser semeado várias vezes ao ano, a partir de março, na verdade, para os primeiros até julho.
E isso é para colheitas de final de maio durante todos os meses de verão, todos os meses de outono, até mesmo em abril. São possibilidades fantásticas, com uma variedade de cores e formas. Adoro como eles parecem lá, as folhas verde escuras enrugadas e as vermelhas, de cor e textura ligeiramente diferentes. É uma planta muito bonita e espero que você tente cultivá-las. Eu te dei uma breve visão geral. Pragas, como lagartas conhecidas como vermes nos Estados Unidos da América, podem ser um grande problema e você precisa de algumas medidas. As coberturas de malha são brilhantes. Verifique-os, abasteça, você pode movê-los com facilidade. Dê uma olhada no meu guia de cultivo de repolho, faz parte do meu curso online de semente à colheita. Isso está no meu site.